retificação da Fazubra sindical. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo aí pela TV. Boa tarde a todos e todas que estão aqui ao vivo nessa audiência. Gostaria de cumprimentar aqui também a mesa em que eu estou compartilhando aqui esse debate. Agradecer e cumprimentar o senador Paulo Paim por abrir esse espaço para a Fazubra estar se posicionando sobre esse tema e reforçar a disposição da Fazubra em estar acompanhando a CPI que foi aberta semana passada, foi protocolada semana passada. E a minha fala vem no sentido de tentar dialogar também com os trabalhos que vão vir com essa CPI que foi protocolada semana passada. Porque a grande questão que nós gostaríamos de pontuar nessa intervenção aqui, nessa audiência, se refere ao discurso mentiroso do governo, da propaganda mentirosa do governo Temer, de que existe um déficit no sistema previdenciário. Primeiro, porque, como já foi apresentado aqui por outras entidades, nessa audiência e em outras audiências, o governo adotou uma tática de abordar as contas apenas de um tripé do sistema previdenciário. Sendo que o sistema previdenciário ele é composto pela Previdência, pela Saúde e pela Assistência Social. E o governo recorrentemente busca apenas as contas do tripé da Previdência para alegar um falso déficit que não existe. Então acho que a primeira a tarefa que nós temos que ser repetitivos na argumentação, no diálogo com a população, é de que não existe déficit na Previdência. Que a Seguridade Social é um dos programas de distribuição de renda mais eficazes que tem hoje no país. Então, gostaria aqui de ratificar o que o representante da OAB, o Diego Cherulli, afirmou aqui hoje, de que o governo ele não está fazendo um debate honesto. O governo ele não está se dispondo a fazer um debate honesto com a população e com as entidades. Só vale um destaque, primeiro, de que pegar as contas de 2015, nós temos aí uma receita de 675 bilhões para a Seguridade Social e uma despesa de 659 bilhões, ou seja, um superávit de 16 bilhões. Ou seja, esse dado já justifica a posição de que não há necessidade de fazer essa reforma na Previdência, no sistema previdenciário. Segunda questão da desoneração tributária, que é importante ser pontuada. Em 2016, foram mais de 270 bilhões que o governo deixou de arrecadar em desonerações tributárias. Então, na saúde foram 93 bilhões, na educação foi também quase 94 bilhões, na assistência social foram 71 bilhões que deixaram de ser arrecadados, que aumentaria o superávit que já existe na Previdência, no sistema previdenciário. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar sobre esse assunto. O segundo é de que, quando se fala em reforma da Previdência, o assunto ele é sempre muito traumático. Assim foi em 1998 com o FHC. De outra forma, foi bastante traumático com o Lula em 2003, com Dilma em 2012 com o FUNPRESP. E agora com o Temer em 2016 ganha outra conotação, porque é uma reforma com um teor de destruição completa do sistema previdenciário e que está sendo imposto de forma ilegítima. Pretendo abordar esse aspecto daqui a pouco, em outros elementos aqui da minha intervenção. Gostaria de nesse momento, pontuar alguns aspectos da reforma
em que ela não leva em consideração expectativas de vida nas diversas regiões do país, que são expectativas desiguais, que podem variar em até 7 anos de uma região para outra. Não leva em consideração a sobrevida após a aposentadoria em diversas regiões também. Não leva em conta o cotidiano das mulheres, que têm dupla, tripla jornada de trabalho. Penaliza ainda mais os setores mais pauperizados, mais precarizados da nossa sociedade, né? A regra de transição que o governo tanto fala é uma farsa, porque as mulheres que acima de 45 anos, os homens acima de 50, vão ter que trabalhar 50% a mais do que o tempo já previsto para aposentadoria. Então essa reforma ela atinge todos e todas, né? Trabalhadoras e trabalhadores que estão que ainda não se aposentaram, que já se aposentaram, de todos os setores do serviço público ou do setor privado. Tem a questão da regra geral de aumentar para 49 anos o tempo de contribuição, sendo que o país que se caracteriza como uma economia dependente e subalterna não consegue manter um ritmo de pleno emprego por uma geração da nossa sociedade. Então é raro a gente se deparar com pessoas que tiveram 49 anos de pleno emprego sem nenhum momento da vida estar desempregado ou desempregada. E sem falar que essa reforma para a população que vive no campo é a coisa mais absurda que a gente pode pontuar, né? Aumentar em 10 anos a idade para se aposentar, para quem vive no campo e trabalha no campo, é de fato negar o direito à aposentadoria. Eu fico imaginando a gente exigir 49 anos de contribuição para quem corta cana, ou para quem passa a vida toda produzindo, colhendo no campo. Isso realmente não tem nenhuma lógica, nenhum respaldo lógico e científico para se propor algo assim. Bom, o quarto aspecto que eu gostaria de pontuar tem a ver com a questão do tempo que nós estamos vivendo hoje. O tempo que, segundo o professor da Unicamp, Ricardo Antunes, ele coloca como tempos de judicialização da política e tempos de politização da justiça. A gente se depara com um golpe parlamentar, midiático e jurídico no país, que depõe uma presidenta eleita, sem provas cabais, e ao mesmo tempo, o mesmo processo que a depõe isentou ela da perda dos seus direitos políticos. Então, recorrendo aqui às palavras do professor Ricardo Antunes, eu posso dizer que reiterou a farsa ao condenar uma presidenta por um crime que o mesmo parlamento reconhece que ela não cometeu. A questão é que esse golpe que a gente vive hoje no país, esse golpe parlamentar, jurídico e midiático, ele se traduz num golpe contra a população brasileira, contra os nossos direitos. E a gente pode se deparar com essa constatação quando a gente avalia quais foram as medidas que esse governo ilegítimo de Temer adotou desde que o golpe se promoveu. Poderíamos destacar aqui que esse golpe jurídico parlamentar e midiático ele tem 3 objetivos. Primeiro, privatizar tudo o que resta de público. Essa é a proposta. Inclusive setores bastante estratégicos, como o setor petrolífero, que ainda não está totalmente privatizado, em que pese os governos anteriores já têm iniciado concessões de bacias petrolíferas, né? Que se trata de uma forma de privatização e de reforço de dependência econômica do país. Esse governo ilegítimo de Temer pretende avançar no processo de privatização. O segundo objetivo é ampliar a desestruturação, a destruição por completa de toda a legislação trabalhista, né, que hoje ainda existe no país, que garante de alguma forma alguns direitos trabalhistas para a classe trabalhadora. E em terceiro aspecto, preservar os grandes interesses econômicos, né, em especial o duvidoso e o imoral mecanismo do sistema da dívida pública. Só para a gente ter
um ponto assim para refletir. No Equador, que é um país cuja economia tem uma perspectiva de dependência similar à economia brasileira, foi feita uma auditoria da dívida no Equador, na qual se chegou à conclusão de que 70% do que era pago na dívida pública era um pagamento ilegal, abusivo, e a dívida pública do Equador foi reduzida a 30%. A Constituição Federal, que é algo que esse governo não respeita e que está querendo destruir a cada medida, a cada projeto de emenda constitucional, prevê a realização de auditoria. Então, desde 88, quando se promulga a Constituição, é prevista a realização de uma auditoria da dívida pública, e essa auditoria nunca foi feita. E esse governo que está aí não pretende mexer nesse aspecto. Por fim, gostaríamos aqui de tentar apresentar alguns aspectos e relacionar a reforma da Previdência com um projeto de sociedade, de Estado que está se desenhando para o nosso futuro. Esse projeto de reforma da Previdência, a PEC 287, ela se relaciona diretamente com a emenda constitucional 95, né, a PEC 55, que foi aprovada no Senado em 2016, anteriormente a PEC 241, aprovada na Câmara das Deputadas e Deputados. Essa emenda constitucional que prevê um limite de investimento nas áreas sociais, em especial saúde e educação, que vai forçar o que hoje existe serviço público no Brasil a buscar parcerias público-privadas, enfim, a mercantilizar o que é garantido como direito a todas e todos pela Constituição Federal. Essa reforma da Previdência ela tem um diálogo direto com o PL 4302 de 98, que depois de 19 anos arquivado na Câmara das Deputadas e Deputados, foi apreciado semana anterior e aprovado, e um projeto que prevê a terceirização geral e restrita no país. Esse projeto ele tem como uma das perspectivas precarizar ainda mais as condições de trabalho, instituir condições de trabalho ainda mais degradantes, dificultar as trabalhadoras e trabalhadores terem acesso por meios judiciais a garantir seus direitos básicos. E sem falar que esse projeto ele causa impactos no sistema previdenciário, porque quando o projeto ele permite que a empresa contratante contrate uma pessoa física como pessoa jurídica, você diminui a receita do sistema previdenciário. E a PEC 287 também dialoga diretamente com o PL 6786 de 2016 ou a PEC 300 de 2016, que trata da reforma trabalhista, que tem como dois aspectos aumentar a jornada de trabalho diária para até 10 horas e estabelecer que o acordado ele vai sobrepor o que está legislado. A reforma da Previdência dialoga com a questão da concessão dos portos, aeroportos, né, e bacias petrolíferas, como eu falei anteriormente. Todas essas concessões que foram provocadas nos últimos anos, né, também pelos governos Lula e Dilma, com o governo ilegítimo de Temer, essa política tende a se fortalecer. Essa reforma da Previdência tem uma relação direta com a PEC 395, que visa mercantilizar os cursos de pós-graduação nas universidades públicas, né? E essa PEC ela tem uma perspectiva, então, de dialogar diretamente com as demandas do capital financeiro, do capital fictício em especial, no que se refere à manutenção do mecanismo de pagamento de serviços e juros da dívida pública. Para finalizar, senador, gostaria aqui de reforçar o convite feito pelo companheiro Gibran da CSP Conlutas e também da Coordenação Geral da Fazubra, que no dia 28 de março, ou seja, amanhã, o Fórum Nacional das Entidades do Serviço Público Federal vai realizar aqui em Brasília, do aeroporto, no período da manhã, até o Ministério do Planejamento, um funeral da Previdência,
Então queria convidar da reforma, né? Então convidar todos e todas a participarem desse ato nosso amanhã, do aeroporto até o Ministério do Planejamento. Vai ser muito importante. A gente está recepcionando os parlamentares que vão estar chegando amanhã no aeroporto. E convidar também todos e todas para participar dos atos do dia 31 de março, nessa sexta-feira, em todo o país. É muito importante que